Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social e hoje num programa especial porque estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal, com um convidado, um professor, um jurista, Dr. Thiago Pádua. Dr. Thiago Pádua, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social Podcast. Muito obrigado, Thomas, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder estar com você. Sou um público que assiste o seu podcast. Indico sempre que eu posso e para mim é uma felicidade tremenda poder estar aqui, não é da boca para fora, verdadeiramente. E fazendo aqui um contexto do professor Thiago Pádua, ele esteve conosco o ano passado, retrasado, em Bolonha, né, Thiago? 23, foi 23. Fizemos um curso na Universidade de Bolonha, também é o nosso pós-doutorando na Universidade de Bolonha com a parceria com o CEDES, que é o Centro de Estudos de Direito e Economia Social, junto com o professor João Grandino Rodas. Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho aqui da sua trajetória acadêmica. A gente sabe aqui, o Felipe fez o seu roteiro, viu que você tem um currículo vasto, gigante, mas eu queria que você contasse como é que é ter essa sua trajetória jurídica, né? Como é que foram os percalços aí na sua vida, todo mundo tem, os perrengues, e falar um pouquinho para os nossos telespectadores seus desafios da vida. Thomas, essa é uma daquelas perguntas importantes para a gente revisitar a nossa estrada, né? A nossa caminhada. Eu diria o seguinte, que hoje, no meu convívio, a minha residência é uma residência de leitores, de pesquisadores, né? Eu, junto com a minha companheira Diná, lendo e relendo e indicando, os jovens, os nossos filhos e enteados, né, que estão lá em casa também nesse mesmo aspecto. E aí uma coisa que eu aprendi é que o estudo ele vem a partir de incentivos, de exemplos. Então, dentro dessa característica, eu também revisito, porque eu tive bons professores, tive incentivos que são permanentes, né, na nossa convivência, pessoas importantes como o doutor Joaquim, professor João Grandino Rodas, são pessoas que nós temos o prazer de nos cercar, Thomas, porque oferecem aquilo que a vida muitas vezes dificulta para muitas pessoas, mas que ninguém tira, que é a sabedoria, que é o conhecimento, e todas as oportunidades de ter acesso a uma leitura diferente, a um autor mais sofisticado, a formas de discutir, isso nós temos que aproveitar muito. E a minha trajetória foi marcada, e eu agradeço muito, por muitos professores que fizeram indicações. Ontem mesmo eu lembrava de um falecido professor que acaba, essa semana especificamente, acaba de completar 3 anos de seu falecimento, que é o professor Amaury Maia. Uhum. Foi uma pessoa que me incentivou muito e eu lembrei dele exatamente por isso, porque foi o professor que me deu uma primeira bolsa de estudos. Eu participei de um concurso na UAB, ele era o diretor da ESA à época, e um dos temas específicos era direito e sua importância para a realidade, para a comunidade. E aí eu fiz um paper, acho que já dá para chamar dessa forma, e falava sobre direito e literatura, só que de uma forma um pouco diferente daquilo que se trata. E eu acabei vencendo esse torneio da OAB, Isso foi em 2010, já se vão alguns anos, e aí ele me chama para conversar, para me dar a bolsa, para me agradecer, e faz uma série de referências importantes que serviram para a minha trajetória. Naquela época ele já era uma figura em Brasília gigantesca, ele se formou em São Paulo na USP e tinha como, de alguma forma, manteve, ainda depois de falecido, muitas pessoas que devem a ele esse empurrão, essa forma de intermediar. Ele foi professor aqui na UNB de gerações e gerações e, além disso, outras tantas pessoas me marcaram. Tenho que dizer, o professor Rossini Correia,
que é uma figura também grandiosa, que me forneceu muito auxílio de alimento intelectual. Eu falaria também o nome do professor Jefferson Carus Guedes. Sim, nosso amigo da UNB. Nosso amigo, foi meu orientador. Da Uniceub, né, agora, né? Uniceub, ele foi meu orientador numa parte importante, num momento complexo da minha vida. Tive acesso a livros, a discussões, e eu faço como se fosse uma tentativa de colocar essas pessoas importantes dentro de um lugar especial, que não é caricato, é um local que é importante para nos formar, né? E dentro desse ponto de vista, Thomas, esse grupo de pessoas que eu mencionei, Dr. Joaquim, professor João Grandino Rodas, você como uma pessoa que aparece junto com todo esse grupo, porque mais do que incentivar, você faz muito desse papel. É um papel de você estar junto, de discutir e com finalidade de crescimento, de certa forma, coletivo e também individual. E completando, né, a pergunta que você me fez, a gente revisita tudo isso, eu vejo uma caminhada que muitas pessoas também têm parecida. Sim. Muitas pessoas têm auxílio e muitas não têm essa chance. E eu tenho sempre que agradecer, porque muitas vezes essa percepção do dia a dia, ver que algumas pessoas não chegam tão longe quanto poderiam por falta de acesso, falta de oportunidade, e exatamente esses elementos fazem a diferença na vida de todas as pessoas e fez muito na minha. Professor Tiago, aqui eu quero mandar um abraço para o Dr. Joaquim, fazer referência aqui a uma indagação que ele fez de uma forma muito interessante. Ele até me mandou a pergunta aqui, Tiago. Tiago, sobre o escritor Machado de Assis e o direito, é possível fazer alguma ligação entre esses dois temas? Essa é uma boa pergunta. O Dr. Joaquim é sempre sofisticado quando ele faz ali essas construções, mas é possível. Eu falava, inclusive, que eu ganhei a minha primeira bolsa fazendo um texto escrevendo sobre direito e literatura. E, coincidentemente, o texto de literatura que eu utilizei era de Machado de Assis. Ele tem um conto, Thomas, que se chama A Igreja do Diabo, que é um conto fabuloso exatamente sobre uma perspectiva de cumprir regras e de não cumprir regras. Então, essa construção que eu, ainda muito jovem, fiz naquele momento, e hoje eu faria uma segunda leitura, já um pouco mais amadurecida, talvez até melhorada, não sei dizer, mas naquele momento, entender que o direito era algo além e muito mais importante do que meramente um conjunto de regras, e pegar um conto do Machado e lidar com essas questões. E acaba sendo coincidente também, porque esse ano eu escrevi um capítulo de um livro sobre os 100 anos, os 200 anos, na verdade, da Constituição do Império, de 1824, e eu acabei escrevendo um capítulo de livro que é um fruto desse desenvolvimento. Eu chamei o Machado de Assis de constitucionalista. Trazendo esse texto dele. Trazendo esse e outros textos, exatamente porque o Machado de Assis ele tem uma importância gigantesca e já foi analisado por muitos e muitos escritores. Acabei ficando muito fã e até um pouco obsessivo com a história do Machado de Assis. É uma figura que nasce ali em 1839, bastante pobre, de uma família que não tinha boas condições, mas tinha padrinhos, tinha pessoas que ajudavam, e esse desenvolvimento surge a partir dali e da sua atividade. Tem um livro recentemente publicado durante a pandemia que se chama O Código Machado. E esse Código Machado faz um levantamento que já era suspeitado por muitas pessoas, que o direito está em quase 100% das obras do Machado de Assis, seja nos romances, seja nos contos e seja no papel de crítica jornalística. E quando eu fiz essa construção de Machado constitucionalista, eu levei em conta, Thomas, um elemento primordial, que foi quando ele usou uma expressão para, de certa maneira, criar no leitor um choque. Uhum. Ele fala, utilizando uma referência bíblica, de que as coisas no Brasil iam muito mal, exceto, e por algumas questões de ponto de vista, algumas outras seletivamente escolhidas. E ele sugeria ao leitor que se banhasse no Jordão constitucional. Ele fazia referência ao Rio Jordão,
mas não era de uma forma religiosa, era uma sátira e era uma brincadeira com pessoas que se fingiam religiosas e depois passavam a ser boas. E ele dizia, nesse contexto, é a interpretação que eu faço, não é alguém que entra num rio, banha a cabeça, sai e vai ser alguém diferente. É, na verdade, o contrário, você pautar o seu comportamento. Então, ele faz uso dessa referência para nos concitar e nos incentivar a cumprir as normas da Constituição, e ele faz também em muitos artigos, Thomas, críticas à liberdade de expressão. Na sua função jornalística, ele dizia exatamente que no aniversário de 40 anos da Constituição do Império, havia um problema muito grave com relação à liberdade de imprensa e que isso era importante ser feito do ponto de vista de recuperar a força da Constituição. E ele cria uma referência nesse artigo da imprensa que praticamente antecipa o controle de constitucionalidade, porque ele usa expressões para dizer que a Constituição deveria ser curada, enferma que estava. Então é como se ele estivesse falando exatamente do controle de constitucionalidade. Por isso que é um pouco apaixonante. O doutor Joaquim provavelmente deve se lembrar de muitas leituras, que é uma figura que lê bastante, né? Por isso meu abraço também ao doutor Joaquim. Na minha leitura é possível falar assim de Machado de Assis e do direito. E professor Tiago, você que é um estudioso no direito constitucional, eu sei que você escreveu um livro, né, sobre o controle de constitucionalidade, especialmente sobre um leading case que é Marbury versus Madison. E aí você traz um paralelo brasileiro, você faz uma comparação com o nosso direito brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco desse livro para os nossos telespectadores. Esse livro eu tenho um carinho muito grande, Thomas, porque 3 fatores me levam a ter um apego quase sentimental a esse livro. Primeiro, enquanto assessor da ministra Rosa Weber, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal até muito recentemente, enquanto assessor dela, eu fiquei muito tempo pesquisando a Biblioteca do Supremo, muito tempo nos arquivos, e numa dessas idas à biblioteca e aos arquivos, eu me deparei com um precedente do Supremo Tribunal Federal que ninguém conhecia, ou pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. E sem fazer julgamentos precipitados, eu corri para ler os livros, reler alguns manuais de direito constitucional, porque esse precedente desdizia tudo que eu havia aprendido na faculdade de Direito. A gente entra na faculdade de Direito. No primeiro semestre, os professores dizem: o Brasil pertence a um modelo das famílias do direito do civil law. O Brasil é um país do direito civil romano-germânico, de lei escrita e do parlamento. Sim. Ou seja, o Brasil não é um país que adota o modelo do common law e não adota o modelo do juiz como produtor do direito. Esse precedente desdizia isso, porque aplicava no direito brasileiro, em 1902, o common law, e isso tem a ver com um decreto que também é esquecido, é o decreto 848 de 1890, que no artigo 386, Thomas, ele diz que o Brasil passava a adotar o direito dos povos civilizados. Não estou usando uma hipérbole, tá? Está escrito lá nesse artigo. E que o Brasil passava a adotar o direito dos povos civilizados e que, portanto, adotava o common law dos Estados Unidos da América do Norte. Está escrito lá. Primeiro que é um problema gravíssimo. Não dá para usar os norte-americanos como parâmetro de país civilizado se nós não fôssemos também civilizados. Sim. E esquecer toda uma matriz europeia, asiática, de países importantes, como a Itália, como a Alemanha, como a China e tantos outros, para a gente não tecer o rosário. E aí isso me causou um impacto tão grande que, a partir desse impacto, dessa decisão, eu escrevi o livro. Foi um livro que eu apresentei primeiro para o doutor Joaquim. O doutor Joaquim leu, falou que era importante. Aqui eu vou fazer quase um jabá. Eu falo: olha, quem tiver interesse nas minúcias, procure a livraria editora de Plácido. O nosso acervo, pelo menos esse livro eu escrevi com tanto carinho, que recebeu apoios muito importantes, institucionais, inclusive o seu,
Teve um lançamento muito bonito também, né, Tiago? Foi, e o lançamento, a parte, quase não ocorre porque a ministra estava na fase final de sua judicatura, e aí não havia agenda, e quando havia agenda, às vezes havia um problema de impressão, aí depois havia um problema de conseguir acertar isso naquele momento conturbado que o Supremo vivenciou, e aí nos últimos 3 meses conseguimos acertar, e a ministra fez o prefácio. Para nossa honra, eu gosto muito da ministra Rosa, e o que ela escreveu ali foi tão sensível, e fizemos um lançamento na Biblioteca do Supremo desse livro, que de certa maneira traz uma releitura. Primeiro, de dizer que o Brasil tem um passado de common law, e não é recente. Uhum. E segundo, que é um passado meio turbulento, não é um passado simples, é um passado que, de certa maneira, copia os Estados Unidos, demonstra que, de certa maneira, nós não tínhamos uma tradição de sermos mais originais, e essa cópia americanista, ela é fruto daquele momento da República Brasileira inicial, em que é proclamada a República e nós adotamos os símbolos. Nós temos também o fato, porque os 2 países que nos influenciaram foram os Estados Unidos e a França. A ponto, Thomas, de nós temos até a década de 30 comemorado no Brasil como feriado nacional a queda da Bastilha, o 14 de julho. Então, somente com o Getúlio Vargas é que isso é afastado. Mostra que naquele momento de início da República nós tínhamos problemas graves de adorar o que vem de fora, não desenvolver uma cultura própria, e não era só de aspectos culturais, era jurídico também. Por isso que esse livro é muito importante para mim, emotivamente, porque ele traz à tona, resgata um papel cultural importante nesse sentido, e ele demonstra como o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, ao aplicar esse caso específico, afirmou com todas as letras que o Brasil era um país de common law. E hoje esse tema parece como se fosse novidade, mas isso é muito mais significativo, porque as 2 tradições são absolutamente diversas. E quando nós mixamos as 2, pode ser que nós estejamos pegando o melhor e o pior de ambas. Sim. Por isso, fica um apelo para que a gente possa ter uma leitura própria e desenvolver relações de parceria, mas nunca de subordinação. Professor Tiago, como é que você, um defensor dos direitos humanos e ex-assessor da ministra Rosa Weber do STF, como é que você avalia o atual papel do Supremo Tribunal Federal no combate às violações de direitos fundamentais? Essa pergunta ela é muito importante, Thomas, porque hoje nós visualizamos o Supremo Tribunal Federal numa significativa disputa de imagens, de interesses e de críticas. Muitas vezes nós esquecemos que as críticas devem ser feitas sempre, e nós que estamos na academia, mais do que ninguém, devemos incentivá-las. Mas muitas vezes as críticas elas deixam de ser acadêmicas para se tornarem iconoclastas, no sentido de destruição das instituições. E aí é um problema grave. Eu vejo que o Supremo tem exercido sua função, e assim como qualquer instituição, ora acerta e ora erra, e ora comete alguns excessos, ora comete algumas omissões, e nesse contexto fica até fácil criticar o Supremo, porque se criticar por um lado porque excedeu, outro grupo vai entender que na verdade foi omissivo e vice-versa. É como se sempre deixa ali uma margem, né, professor? É uma margem, e principalmente acaba se transformando num alvo móvel. Para qualquer lado que você atira, pode ser que acerte. Então esse é um daqueles problemas graves que nós temos até que não incentivar esse tipo de crítica, que é iconoclasta. As críticas que são de construção da instituição, de aprimoramento, de apontamento de não seguir elementos construídos pela literatura jurídica, e isso é válido e é importante. Eu tenho um amigo, o professor Jorge Zabud, que escreveu um livro recente, eu até indico também para muitas pessoas, sobre o ativismo judicial e do perigo de se transformar o Supremo num espantalho, de se transformar em algo que, na verdade, se gostaria que fosse. Não, o Supremo é uma instituição quase bicentenária. Ele nasce em 1828,
com o nome de STJ, era o STJ do Império, né, o Supremo Tribunal de Justiça do Império. Ele passa por diversas transformações, inclusive dois parentes de Rui Barbosa chegaram a ser ministros. Um deles, enquanto o Rui Barbosa era jovem advogado, o seu parente era presidente do tribunal. E é um tribunal que tem diversas circunstâncias, para o bem e para o mal. E quando o Supremo deixa de ser do Império e passa a ser da República, nós temos um tribunal que muda de nome, muda de formatação, mas ele é um tribunal que faz parte de uma composição jurisdicional. Nesse sentido, é um órgão que vai para quase 200 anos. Tem mais acertos, na minha visão, do que erros. Até porque a forma de julgar as instituições não pode ser pontual, de apontar que está tudo errado por uma ou outra decisão, uma ou outra manifestação. Nesse contexto, eu enxergo que o Supremo tem um papel fundamental, exerce, às vezes, de maneira não muito clara. Essa é uma crítica que tem sido apontada no tribunal para sua transparência, para o seu aprimoramento, o modelo decisório, mas é importante entender que é um tribunal em transformação. Sim. Então, nesse contexto, eu diria um tribunal importante, assim como os outros tribunais também são, o STJ, os tribunais de justiça, de uma forma geral, mas nós precisamos discutir mais. Muitas vezes a gente faz mais críticas ou observa mais críticas vazias, quando é muito importante até para fazer aquilo que fizemos ano passado, lá em São Paulo, num seminário que foi fabuloso, com muitas pessoas diferentes, discutindo ideias, discutindo propostas. Vai se repetir, né, o seminário? Então, com certeza. Fizemos ano passado os recursos especiais extraordinários. Isso. E esse ano a nossa ideia é repetir o tema, inclusive com outros players, outros pensadores, outros juristas nesse seminário, Thiago. Muito bom. Isso é fundamental, Thomas, porque as críticas devem ser feitas naquele ambiente, devem ser formatadas para que as pessoas possam discutir e os alunos também, que estão em fase de formação, possam perceber. Mas a função do tribunal é uma função de proteger direitos fundamentais. Aí eu finalizo já na resposta à sua pergunta, tão importante, no sentido de que, ao falarmos de constitucionalismo, 3 ideias principais estão dentro dessa manifestação, dessa expressão. Proteger contra abuso dos poderes governamentais é a primeira. A segunda é proteger direitos fundamentais ou direitos humanos. E a terceira é reafirmar a ideia de Estado de Direito, de que existe regulação jurídica e não está no estado de anomia. Ou seja, essas 3 grandes ideias são um consenso mínimo para toda discussão que se faça sobre constitucionalismo. E, nesse sentido, é importante dizer, o Supremo vem cumprindo a sua função. Em algum sentido, pode ser criticado um ou do outro dessas 3 cabeças, né? Mas é importante respeitar as instituições como tal. Professor Thiago, eu ia fazer aqui o bloco para a gente fazer um segundo bloco, mas eu acho que eu vou direto porque você já indicou até o livro, né? Ativismo Judicial. Ativismo Judicial. E quem que é o autor desse livro? O professor Jorge Zabuldi. O professor Jorge Zabuldi, ele é uma figura que depois até vale a pena você trazer para o podcast. Atualmente ele está no mestrado e no doutorado aqui do IDP, lá em São Paulo, na PUC. Bacana. E de alguma forma ele tem atuado bastante nessas, não vou chamar de novas, mas nessas discussões sobre os acordos no Supremo Tribunal Federal, institucionais, e nas conciliações de arbitragem com o poder público, que são temas importantes e tem ganhado muitas referências. É uma figura que eu gosto muito, e esse livro do Ativismo Judicial, além de tudo que já escreveu, é um livro bem interessante, e é um tema também bacana para a gente discutir, porque o ativismo judicial ele pode ser conceituado de uma forma muito simples, mas ele pode ser também ressignificado a partir da sua construção. Exatamente porque, mesmo quando nós apontarmos pela primeira vez, quando surge essa expressão como forma de criticar o Poder Judiciário nos Estados Unidos da América, foi quando a Suprema Corte Americana decidiu afastar a segregação racial, dizendo que não era mais possível tolerar
escolas para negros, escolas para brancos, e numa reportagem escrita na imprensa, numa análise de uma figura histórica norte-americana, que é o professor falecido já, o Lessinger Jr., ele cria essa expressão para dizer que, naquele caso específico, um grupo de juízes do tribunal foi ativista porque avançou para além do que estava escrito ou não escrito na Constituição. Outro grupo ele vai conceituar como autocontenção judicial, e vai dizer que esse outro grupo era composto de juízes que entende que não pode avançar ou determinar qualquer circunstância se não estiver expressamente escrito no texto. Então, quando ele cria essa referência, nós estamos falando ali da primeira metade do século XX. Isso significa que essa linguagem passou a ser utilizada. No entanto, antes da linguagem ser utilizada, já havia comportamentos dessa forma. Então, é possível dizer que antes de surgir a palavra ativismo, havia ativismo judicial. E hoje, quando essa expressão está desgastada, ela também pode ser utilizada, mas ela não pode significar, a meu juízo, uma crítica que você faz a uma decisão que você não gosta. Essa decisão é ativista porque eu não gosto. É preciso ter critério. E a partir dessa conceituação com critério, nós vamos ter que fazer a criação de um ônus argumentativo. Porque não pode banalizar. Eu não posso criticar, dizer que o tribunal excedeu-se ou foi omisso sem que eu tenha uma maneira de identificar claramente. Então, ele excedeu-se, tá, mas de que maneira? Argumentativamente falando. É por isso que a discussão que o Jorge Abud traz e que a gente também faz na academia, o professor Lênio Streck, Clarissa Tassinari e tantos outros, o Carlos Siqueira e diversos autores têm feito manifestações sobre esses temas, e é importante fazer exatamente essa constatação. Ativismo não é simplesmente gosto ou desgosto, gosto ou não gosto. Ativismo precisa ser tratado com critério e não pode se confundir também com criação judicial do direito. Essa existiu há muitos e muitos anos, existem autores importantes, juridicamente falando, e hoje também muita gente escreve sobre isso na Itália, na França. Os modelos de construção do direito hoje também precisam ser vistos e revisados. Hoje já se fala no modelo da Corte Constitucional, e a Corte Constitucional tem um problema que as pessoas não gostam de falar sobre ela, que é exatamente o fato de que ela está acima e fora da tripartição de poderes clássica. Isso significa dizer que se eu tenho uma tradicional Corte Constitucional, eu não posso julgá-la ou criticá-la porque ela violou a separação de poderes. Entendi. Isso precisa ser visto exatamente porque os autores tradicionais, clássicos, que lidam com o tema, partiram de um famoso debate ocorrido na Alemanha nazista, naquele debate entre o Carl Schmitt e o Hans Kelsen, sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. E naquele momento havia uma disputa entre o modelo de Suprema Corte e do presidente da República e a outra formulação a partir do modelo da Áustria, austríaca, feito pelo Hans Kelsen. E aí, sem usar o juridiquês, porque o nosso público é um público, vamos dizer assim, temos mais variado. Mais variado possível. Professor Tiago, temos aqui estudantes de direito, né? Temos jovens lideranças na política, empresariais, então temos um cardápio variado aqui do nosso público. Exatamente. Então, pensando nesse cardápio variado, usando uma linguagem um pouco diversa, eu diria que esse tema ele vai ser sempre colocado à mesa dos nossos dias atuais, inclusive. Haverá uma disputa política, quem é que deve exercer o papel. Basicamente, nós estamos falando de ativismo, na verdade, trocando os atores. A mesma pergunta nós respondemos de forma diferente quando falamos do Supremo. Ou seja, é possível o Supremo fazer isso ou não fazer aquilo? O Supremo exerce de forma indevida? Então, essa perspectiva ela precisa ser tratada e trabalhada criticamente. Por isso, o papel que você exerce nesse momento é exatamente de esclarecimento público com diversas pessoas que vêm, que colocam seu ponto de vista, e isso, de certa maneira, abre a visão das pessoas, porque creio que nenhum de nós é dono da verdade, nós simplesmente trazemos as experiências próprias, as leituras, e, de certa maneira, fica a importância do papel exercido pelo podcast.
Professor Tiago, você já traduziu inúmeros livros aqui de diversos autores como Dworkin, Derrida, Posner, Cass, entre outros. Qual autor mais o desafiou e por quê? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é, há alguma ideia entre todos que você já traduziu que o senhor gostaria que fosse mais conhecida e debatida no Brasil? Eu creio que a atividade de tradução, ela começa como um hobby. E eu digo que eu sou um apaixonado porque eu faço questão de conhecer textos novos e ir atrás de autores novos. E ao fazer isso, nós ampliamos a nossa discussão, as nossas formas de enxergar o mundo e os fenômenos. E a primeira vez que eu traduzi um texto, eu fiz essa tradução porque me chamou a atenção a importância daquele texto e o fato de que não havia tradução, ninguém conhecia, e aí é uma vontade de você querer gritar para as pessoas também ouvirem a respeito. Sim. No sentido, não é possível, vamos discutir. E aí muitas vezes funciona como um resgate. Como nós temos uma tradição no Brasil que, de certa maneira, traduziu muito mais os franceses no século XIX, então nós temos um bom acervo de autores traduzidos em todas as áreas. Botânica, literatura e, sobretudo, o direito. O direito, na análise de levantamento na biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ela até 1915, é um dado importante, tinha 80% do seu acervo na biblioteca de autores franceses. Uhum. Hoje, praticamente, eu digo de traduzidos, né? Hoje, praticamente, esse número inverteu-se favoravelmente aos norte-americanos, em inglês, uma literatura que acabou, por vários motivos, dominando institucionalmente, e nós vivemos num mundo hoje que é preciso pluralismo e pluralidade. Não é uma crítica nem à França, nem aos Estados Unidos, nós precisamos conhecê-los, mas nós temos que ter, em mesmo nível, mesmo conjunturalmente falando, outras aberturas. Por isso eu volto ao Machado de Assis, ele foi traduzido agora, semana passada, pela primeira vez, para o mandarim. Bacana. Então, pela primeira vez, o alienista chega para um público gigantesco. Sim. E chega com atraso, não é? Agora, por que nós também não temos um nível de tradução de autores chineses para o Brasil, numa troca que acaba sendo importante e mútua? Então, o apelo que os tradutores fazem, eu me considero mais um apaixonado, então não vou nem me considerar um tradutor. Eu sou um apaixonado que gosta do trabalho do Paulo Ronay, eu gosto do Gregory Rabassa. O Gregory Rabassa foi o tradutor do Machado de Assis, do Gabriel Garcia Marques. Então, eles têm uma forma de traduzir que me encantou. Porque antes, quando a gente vai fazer aqueles cursos de idiomas, a gente aprende a literalidade. Essa palavra significa isso. Já esses tradutores famosos, eles nos ensinam que traduzir é fazer sentido. Sim. Eu não posso traduzir uma palavra para cá, literalmente, sendo que vai perder o sentido. Professor Tiago, e a gente tem até uma obra que é um manual da América Latina, escrito por professores da América Latina. Junto com o nosso amigo professor Vitor, a doutora Paula Ramírez da Suprema Corte da Colômbia. E esse livro vai ser lançado este ano pela editora Tirã. Aí a pergunta é, tem alguns amigos nossos da China que querem traduzir para o mandarim. E aí é o que você falou, né? Como é que a tradução vai ficar? Embora a ideia é que o manual seja escrito por professores da América Latina e não por professores de outros países. Então fica aí o grande desafio de tradução, que eu sei que você conhece bem. É um desafio e tanto, porque o ideal é que, de repente, se possa trazer esses professores chineses para o Brasil e para alguns países durante um período curto, não precisa ser nada muito longo, porque eles passariam a vivenciar a cultura desses países e que eles vão levar para o grande público na China. Nós recebemos, há não mais do que 30 dias, algo em torno disso, também um professor que veio da Rússia, da Universidade Estatal de Moscou. E ele veio para cá falando espanhol. E nessa vivência mínima que nós tivemos, nós pudemos perceber que essa troca se dá através da mimetização. Ele me fez muitas curiosidades, ele me fez muitas perguntas sobre ditado popular.
Ele queria saber como é que os ditados populares do Brasil são falados e o que significam, para ver se existe singularidade, similitude do país dele. E, para minha surpresa, coisa de 80% do que ele me perguntava existia da mesma forma, só que com um contexto. Diferente. Por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, porque ele queria saber como era empregada essa expressão aqui e de que forma no direito nós poderíamos falar sobre essas expressões. Por isso é muito rico isso. Professor Tiago, estamos chegando aqui próximo ao fim do nosso programa, mas antes da gente encerrar, eu queria que você colocasse aqui as suas considerações finais do nosso programa Contrato Social Podcast. Olha, Thomas, eu finalizo primeiro agradecendo mais uma vez pelo convite. Eu diria que eu gosto muito de podcast, o formato me agrada, e eu tenho visto muitas pessoas criarem podcasts, estabelecerem, e às vezes não dá liga. O de vocês eu vejo de muita diferença, porque, primeiro, vocês trazem gente de todas as bandeiras, colorações, gente do grupo A, do grupo B, e de diversos aspectos possíveis. Então, isso já é um elemento. Outra coisa, vocês trazem muita gente da política, também, né? Muita gente das relações internacionais, do direito, e isso enriquece, porque muitas vezes nós estamos tão atolados em trabalho e a gente chega em casa de noite querendo ver uma coisa diferente. Sim. Aí liga e vê alguém falando de uma outra perspectiva. E, de repente, a gente troca outras ideias, né? Eu agradeço as pessoas que sempre estiveram conosco, agradeço a doutora Dina Lima, minha companheira e minha sócia, que está aqui. Vamos mandar um abraço para ela aqui. Está aqui, né? A distância de 2 metros, né? Distância temporal. Doutor Joaquim, a você, professor João Grandino Rodas, e principalmente pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no campo da cultura de uma forma geral. Quando os meus alunos me procuram para dizer que foram agregados, tiveram uma visão diferente de muitas coisas porque viram aqui, e aqui em outros locais, mas falando aqui a partir disso, isso me dá uma alegria tão grande, porque eu sei que são multiplicadores. Às vezes eu estou em sala de aula, no mestrado, no doutorado, e aí você fala de um episódio, porque alguém falou de um fato num episódio que às vezes não é conhecido e a pessoa vai atrás e busca. Sim. Isso não tem preço, porque é a confirmação da diminuição de espaço, a tecnologia chegando para ficar, e o modelo e o formato dessas discussões. Por isso eu mando um abraço para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Qual é a expressão que se usa no podcast? Tem um equivalente? Os telespectadores, né, que estão nos ouvindo, que tem uma câmera sua, que você pode até mandar um recado ali direto para o seu telespectador, professor Tiago. Finalizando, né, continue acompanhando o podcast e seguindo nas redes, e seja um multiplicador, porque muitas vezes essa experiência, e não importa quem seja, vai trazer algo que pode agregar a outras pessoas e chegará além muro e além mar, né? É isso, muito obrigado. Pessoal, então aqui eu quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento no nosso programa podcast Contrato Social, e agradecer imensamente o professor Tiago Pádua, que deu uma aula aqui de STF, de literatura, e trouxe aqui insights, inclusive da nossa literatura brasileira, com o direito brasileiro. Muito obrigado, doutor Tiago, e vamos fazer um novo convite para você estar conosco novamente no nosso programa Contrato Social. Muito obrigado, doutor Tiago. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.